Nós fomos convidados na tarde de hoje para dar um mergulho no Evangelho de Jesus. Este aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, que contém várias passagens do Divino Mestre com uma vantagem sobre a Bíblia, por exemplo. É que aqui os espíritos fazem a interpretação e nos explicam o que quer dizer de fato cada uma dessas passagens. E então nós temos uma orientação segura. Agora, particularmente eu gostaria de colocar uma coisa aqui. Eu tenho um amigo que mês passado foi chamado para a Pátria da Verdade, e vocês já devem ter ouvido falar, ou se não ouviu, não importa, é o Adésio Alves. Ele escrevia muito sobre o Evangelho, artigos, tal. E nós dividíamos numa casa que foi fundada por Bezerra de Menezes em 1898. Ali, próximo, em frente ao UERJ, chama-se Regeneração. Não é? Regeneração. Tem lá uns dizeres assim: aqui aprende-se a amar a Deus. E ali eu e Adésio fazíamos uma dobradinha, era assim que era conhecido. O Adésio sentava ali, eu sentava aqui, eu falava meia hora sobre o Livro dos Espíritos, era assim, viu? E ele falava meia hora no Evangelho. Pronto, era assim. Depois descobriram que, olha, é melhor que um fale sozinho um dia e o outro no outro dia. Mas o Adésio, o que eu quero falar do Adésio? É sobre isto aqui. O Adésio me alertou para uma coisa muito importante: o Evangelho em primeiro lugar na sua vida. Por quê? Porque o Evangelho é a chave que abre a porta, que dá para a estrada da nossa redenção espiritual e que nos conduz à estrada luminosa das moradas dos bem-aventurados. Então, aquele que se pautar pelo uso diuturno do Evangelho de Jesus na prática, como ele, naquela manhã ridente, na vertente do Monte das Oliveiras, quando ele disse: pregai o amor, ide e pregai o amor, muito mais com as ações que com as palavras. Então, aquele que pautar a sua vida por este Evangelho de Jesus estará abrindo, porque isso aqui é a chave. Eu vou repetir porque isso é importante, é tão importante que nós precisamos, né, introjetar isso em nossas vidas. O Evangelho de Jesus é a chave que abre a porta que dá para a estrada da nossa redenção espiritual. E essa estrada nos conduz à estrada luminosa das moradas dos bem-aventurados. Está bem entendido isso aí? Adésio, meu filho, o recado foi dado. Meu Jesus, a cobrança é grande, meus filhos. Vocês não querem saber. Eu quando entrei aqui, eu falei: Jesus, Francisco de Assis, de onde se encontra, ele lança o olhar, e o olhar... A gente precisa falar essas coisas, porque tem gente que tem a primeira vez que está ouvindo isso. A gente precisa falar. Desculpe, Kennedy, eu tenho que falar essas coisas. Primeira vez. Você sempre emite, não para de emitir energias. Você tanto assimila, canaliza e filtra
como emite. Por isso que Jesus dizia, o mal não é o que entra na boca do homem, e sim o que sai deste homem. Se você emite coisas boas, os frutos estão aí. E uma árvore má não produz bons frutos. E uma árvore boa não produz maus frutos. Então, nós emitimos sempre. Quando você faz assim, você está enviando energias. A gente nem sabe, né, que está fazendo isso. Essa coisa assim, quando você impõe as mãos, está emitindo. E quando você olha, você está emitindo. O olhar emite. Todos nós temos essa experiência de olhar para uma criança e abrir imediatamente um sorriso. Você está emitindo e ela precisa disso. Mas existe o outro olhar. O mal, já ouviram falar? O mal o quê? Tem ou não tem? Olhar de seca o quê, minha irmã? Seca a pimenteira. Pois bem, quando eu, na carne como estou, nós, né, estamos ainda na carne, olhamos na direção, por exemplo, do firmamento, temos um alcance físico limitadíssimo. Para nós, não. Eu estou devassando quase que o infinito, mas é acanhadíssimo. Porque se nós estivéssemos fora desta matéria, com a visão espiritual, nós iríamos romper com todo esse universo físico que conhecemos e entraríamos num outro universo que é muito, que abarca, que envolve todo esse universo que é quase nada o universo físico que nós conhecemos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que o nosso irmão maior, Francisco de Assis, ele, ao olhar para esta pequena obra, pequena, diminuta, mas para nós é gigantesca, não é? O olhar remetido por ele limpa a psicosfera deste ambiente e nos limpa. Quando eu entrei aqui, eu senti uma atmosfera tão boa, tão pura. Que bom, né? Que bom que Francisco de Assis está olhando por nós, não é? Em nome de Jesus. Pois bem, mas vamos aqui. Vamos mergulhar no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes vamos dar um mergulho na atmosfera do Divino Mestre Jesus, quando ele aqui esteve. Pela voz, pelos conhecimentos, melhor dizendo, de Amélia Rodrigues. Vocês conhecem as obras de Amélia Rodrigues? Ai, são obras maravilhosas. Você não consegue ler obras de Amélia Rodrigues sem se elevar. Você se eleva. É automático. É tão bom. Amélia Rodrigues, ela trabalha junto a Francisco de Assis, junto a Joana de Ângeles. Eles formam um time só. Não existe no plano espiritual esse negócio assim, eu trabalho nesse time e aquele ali no outro. Não, todo mundo trabalha com todo mundo, meus irmãos. Eles não têm diferenças, nós é que fazemos essas diferenças, né? Tanto que a gente está assim, eu sou devoto de fulano. Tá bem, meu filho. Mas quem está te vendo agora não é o fulano, ele está fazendo outras coisas. Tem um outro aqui, em nome de Jesus, que está fazendo por você o que você quer. Peça. Ele não disse, pedi e obtereis? Pois é, porque existe sempre um irmão com amor, com boa vontade, que vai te socorrer. Portanto, peça, hein? Não deixa de pedir. Bom, então vamos dar um mergulho. Disse a nossa irmã Amélia Rodrigues que quando o Divino Mestre Jesus aqui esteve, totalmente materializado entre nós, assim como eu aqui, estou materializado aqui, a matéria, só que a minha é densa, meus irmãos. Então, quando Jesus aqui esteve,
ela nos diz que o poder temporal cavalgava o ginete das suas ambições desmedidas, submetendo povos e nações ao atalanto das suas arbitrariedades. Aqui, a terra, diz ela, parecia uma grande seara. O povo, à maneira do trigo, estava mirrado, vítima das ervas daninhas que consumia este povo. Ali nos dizia a nossa irmã que a fome, a miséria, a doença, a viuvez e a orfandade desvalida davam-se as mãos para devorarem à maneira dos chacais os restos deixados pelos ricos nos arredores das cidades do lado de fora dos muros. Foi nessa paisagem desalentadora, muito desalentadora, que o Divino Mestre Jesus chegou com a sua mensagem, com a sua doutrina de amor e luz. Ele aqui chegou, concitando a que fôssemos na sua direção, pois que ele nos albergaria em seio generoso. Dizia ele: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, atribulados, e eu vos aliviarei. Pois o meu fardo é leve e o meu jugo suave. A doutrina de Jesus é uma doutrina de alegria e luz, é uma cascata de luz, que pronunciou a vitória do bem sobre o mal e do amor sobre o ódio. Ele disse certa vez: ouvistes que foi dito, amai o vosso próximo e odiai aos vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, disse ele do púlpito da sinagoga do templo de Jerusalém. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos. Porque se assim não procederes, não sereis dignos de ser chamado filho de meu Pai que está nos céus, que ergue o sol sobre os bons e os maus, que faz chover sobre os justos e os injustos. Então, essa doutrina de Jesus, ela veio para todos. E nós, que vivíamos desalentados, achando que estávamos perdidos, que nada mais ia acontecer de bom, ele veio trazer uma alegria tão grande naquela época, foi tão bom para nós. E olha, você não está lembrado. Eu também não. Nós não estamos lembrados. Mas todos nós, ele não falou para uma meia dúzia que estava encarnada, não. Ele falou para toda esta humanidade, encarnada e desencarnada. Porque nós ficamos pensando que Jesus veio aqui, trabalhou no plano físico e pronto. Ele trabalhou muito mais no extrafísico, onde nós sofríamos, nas zonas umbralinas, pelos nossos passados de então, já de muito delituoso. Hoje até um pouco menos, mas ainda assim, ainda temos delitos cometidos das leis do Pai. Não é mesmo? Nós pecamos até em pensamento, ou não? Não foi Jesus quem disse?
Vós pecais até em pensamento. Ou tu pensas que não? Quando nós estamos nos nossos momentos de indisciplina, raivosos, rancorosos, e dizendo, é isso mesmo, eu faço, eu aconteço. Nós não somos criadores, mas somos co-criadores. Nesses momentos, nós co-criamos larvas mentais que vão empestear o local, o ambiente. E aquele que não orou, porque quando você acorda, a primeira coisa que você tem que fazer não é sair lavando o rosto, mão e pegando pão e comendo. Não. É agradecendo ao Pai por ainda estar nesta encarnação, nesse corpo. E nesta encarnação, ainda poder pagar um pouquinho do enorme débito que temos, contraídos no passado e até os do presente. Ué, mas como é que eu vou pagar isso fazendo bem? O amor cobre, como é que é? Pronto, tá aí. O amor cobre a multidão de pecados. Sai amando. Mas o que é amar? Quem ama, serve. Servindo. Mas como é que eu vou servir na comunidade? Olha aqui, ela acabou de nos fazer um convite. Vamos aceitar esse convite, porque esse convite ele está sendo renovado através dela. Mas é um convite que Jesus já fez há 2000 anos para que inaugurássemos uma nova era fundamentada na solidariedade fraternal. Fora da caridade, Nossa Senhora, então todo mundo sabe, porque lentamente o bom trigo da palavra de Jesus foi se espalhando na grande, na imensa gleba, enquanto as ervas daninhas, personificadas nas nossas mazelas, iam sendo colocadas no fogo da geena. Então, lentamente, nós estamos, muito lentamente, mas estamos nos purificando, meus irmãos. Estamos melhorando. Mas como é que eu melhoro? Servindo. Quem ama, serve, então é servindo. Eu sempre falo isso, mas eu tenho que repetir, porque eu sou muito grato a ela, a minha mãe, e todos vocês têm também. Então não é uma coisa que eu tenho, só eu tenho, você tem, você tem, você tem. Todos nós temos uma mãe, não temos? Pois bem, a mamãe, a vovó também, a mamãe, quando a criancinha dá um gemidinho de madrugada, quem é que está do lado dela? A mãe. É o que foi, minha filha? Ele é capaz de passar a madrugada inteira acordada até que a criança venha ter um sono tranquilo. Aí ela vira e dorme. Obrigado. Obrigado, Jesus. A minha criança está bem. Está sem febre, está assim, está bem. Não é mesmo? Então a mãe faz isso. Então quem ama, serve. Você vê isso pela mãe. Então quando você diz assim, eu amo a Deus. Olha uma coisa que nós falamos sempre. Você ama a Deus? Eu amo a Deus. Mas se você serve o seu semelhante, mas, não, então você não ama a Deus. Porque quem ama, isso nós temos que colocar dentro da gente mesmo. O tempo todo. Aí vamos entendendo. Porque à medida que você vai fazendo isso, você vai entendendo, vai sendo esclarecido. Eu não sei o que acontece, mas você vai se ampliando a sua visão sobre as coisas eternas, que são os valores do Espírito. Não são os valores da matéria. Os valores da matéria ficam por aí. São valores efêmeros. Ficam. Quando você chega do outro lado da vida, ou você chega rico ou chega pobre. Teve alguém que postou aquele negócio aí na internet, um negócio, que eu não sei se é verdade, se não é. Se não foi ele, foi um outro. Sobre um rei. Alexandre Magno, filho de Filipe. Alexandre Magno, rei da Macedônia. Já ouviu falar? Já ouviu? Alguém ouviu? Ah, tá. Rei da Macedônia.
Dizem que isso é conto, viu? É conto, hein? Não estou afirmando, mas serve. Dizem que quando ele estava percebendo que já ia morrer, chamou o general e disse: eu quero que você cumpra as minhas últimas ordens. Sim, senhor. Eu quero que... Aos 32 anos, a gente falou rei, parece um cara velho, com 32 anos ele desencarnou. Aliás, 32 incompleto. Ele nasceu em 356 a.C. e desencarnou, quer dizer, saiu do corpo. Não sei se saiu. O corpo morreu em 323 a.C. Então, eu quero que você cumpra as minhas últimas ordens. Quando eu morrer, eu quero que você me coloque no esquife, com as mãos para fora. Quero que apenas os médicos da corte peguem na alça do meu esquife e me conduza. E quero mais. Foi o rei que mais terras conquistou, isso vocês sabem, né? E quero mais. Que algumas daquelas pedras preciosas, ouro, brilhantes, enfim, que eu conquistei, ele fala que é conquista, né? A gente entende, né? Eu quero que espalhem algumas pelo caminho por onde estiver passando o meu esquife. E o general, sim senhor. Mas, Alteza, por que esse pedido tão inusitado? Posso saber? Pode. Eu quero que os médicos conduzam o meu esquife para mostrar a eles que eles não têm poder sobre a morte. As minhas mãos vão para fora para mostrar que assim eu vim, de mãos vazias, de mãos vazias volto. Essa é a visão dele, hein, gente? E as pedras preciosas, para dizer que o que é daqui fica aqui. Ninguém leva nenhuma riqueza para o lado de lá. Ué, mas não leva? Pois eu vou dizer uma pessoa que é riquíssima no plano espiritual. Chico Xavier. Tem um poder, meus irmãos. Mas aí é que está a coisa. Quanto mais poder, mais humildade. Menos ele vai se mostrar grande. Porque o menor aqui será o maior lá. Pois ele lá também é o menor. Mas tem um poder. Porque nós existimos e evoluímos para atingir a plenitude do Espírito, que é felicidade, harmonia, amor e poder. E isso Chico conquistou. Não sei onde eu vi, foi lá. Porque ele é um homem de bem. Ah, foi na cozinha. Ele é um homem de bem. Ou escritório, desculpa. Ou um misto de... Desculpa, porque aqui é tão pequenininho, tão ovinho, tão bonitinho, tão francisquinho isso aqui, meus irmãos. Chico é assim, Chico é uma coisa tão muito simples. Então aqui a gente não sabe se é cozinha, se é... Bom, ele é um homem de bem. Chegou rico. Você sabe quem chegou muito pobre lá? Puxa vida, não tinha nem roupa. E isso foi narrado pelo plano espiritual, por eles, os irmãos lá. E ele mesmo. Esse que agora já estão querendo dizer que não sei o nome do cara, que quer fazer um filme sobre ele outra vez. Um outro filme, que já fizeram. Lawrence da Arábia. Chegou tão pobre quando ele desencarnou. Quando foi que ele desencarnou, hein? Foi em 35? Sei lá, não sou dessa época. Quando ele chegou lá no plano espiritual, estava muito pobre. Nem agasalho tinha. Mas agasalho todos nós temos. Não, ele nem isso. Porque a moeda que circula no plano espiritual é do bem que você fez aqui. Ninguém vai perguntar qual era a sua posição quando aqui você esteve. Mas o que você fez de bom para os pequenininhos? Isso vão perguntar. E se você estiver de mãos vazias desse bem, você está pobre.
E a pobreza no plano espiritual não tem similar na face da terra. Quando você vai entregar... Alguém aqui já entregou quentinha? Quentinha, sabe como é que é? Debaixo da ponte? Do viaduto? Tristeza, né? Noite fria, como é que é a noite fria? Você vê ele lá todo enroladinho, toma aquela sopinha, bota ali e fica apertadinho. E você vai para sua casa, fecha a janela, né, apaga a luz, essas coisas. Ele não precisa apagar, está apagada mesmo. Essa pobreza que eu estou querendo mostrar, ela é nada. Pobreza no plano espiritual é muito sério. Porque aqui ele ainda dorme com uma relativa tranquilidade. No plano espiritual, se você dorme num lugar ao léu, abandono, né? Como se diz assim, ao léu, se você dorme num lugar assim, você pode ser vítima. Porque os irmãos que ainda permanecem na maldade, eles estão o tempo todo querendo fazer alguma coisa. Os espíritos brincalhões, eles existem, gente. É uma classe deles, é uma categoria deles. Aí ele olha, os levianos. Os levianos? Vai lá, vão tacar fogo nele. Mas no plano espiritual não tem essas coisas. Tem tudo isso que tem aqui. Tudo que tem aqui tem lá. Nem tudo que tem lá tem aqui. Pronto. Então, eles fazem maldade, sim. Você está abandonado. Então a pobreza aqui é uma pobreza em que você não tem muito susto, mas lá você vive assustado o tempo todo. Jesus disse certa vez: juntai os vossos tesouros no céu. E o que é juntar os tesouros no céu, meus irmãos? Fazer o quê? Fazer o bem, a caridade. Isso tem que ficar na gente. Tá bem? Então, vamos mergulhar no livro, no Evangelho. Senão, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 8, está lá o título: Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração, aí aparece o item 1, que é uma passagem registrada por Mateus. Está lá: bem-aventurados os puros de coração, porquanto estes verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Isto foi tirado do Sermão da Montanha, não é isso? Sermão da Montanha. Quando ele entoou a canção mais linda que a humanidade já pôde ouvir. A canção das bem-aventuranças. Tão bonito. Meu Jesus. Não, mas não é isso que eu vou falar da bem-aventurança, não. Senão eu vou me perder aqui, vou sair. Mas no item 2 do Evangelho segundo o Espírito, eu estou mergulhando aqui, hein? No item 2, nós vamos encontrar uma passagem registrada por Marcos, filho de Maria. Aquela, Maria Marcos, para onde Maria de Nazaré foi naquela triste tarde de sexta-feira, quando seu filho, na hora nona, entrega, né, o seu corpo. Eli, Ramá, Betsegani. Eu não sei. Ele fala do pai. Eli, pai. Tem Não, ele não falou só isso, ele falou várias outras coisas. Baixinho. Mas foi registrado. Foi registrado por aquele que esteve com ele quando era um menininho, pequenininho. Inácio de Antioquia.
Ele registra tudo aquilo que Jesus falou. No Evangelho aparece pouca coisa. Né? Afasta de mim esse cálice, porque me abandonaste. Mãe, vosso filho, filho de vossa mãe. Pouca coisa, né? Mas ele disse muita coisa. Uma página e pouca de um livro desse. Sabia? Mas vamos ver um dia, com vagar, estudando, a gente chega lá, né? Tem que estudar. Então, ali no item 2, esse Marcos, que era uma criança, era um menino, um rapazinho, né? Um rapazinho bem novinho na época de Jesus. Ele era quase um moleque de recado. Bem novinho, Marquinhos. O Marcos tem o seu evangelho, e ele registra no capítulo 10, versículos de 13 a 16, se quer anotar, porque aí você em casa vai estudar. É capítulo 10 de Marcos, o evangelho de Marcos. Ele é o capítulo 10, versículos de 13 a 16. Ele diz mais ou menos assim. E então levaram algumas crianças para que Jesus as tocasse. Para que ele... O toque de Jesus, menino, eu tenho que... Desculpa, eu vou chegar aí. O toque de Jesus tinha uma coisa muito especial. Porque dele, o tempo todo, saía virtudes. O tempo todo. Ele era como assim, uma rosa que exala perfume o tempo todo. Jesus, dele saíam virtudes o tempo todo. Então, quando ele tocou Pedro, ele nem tocou Pedro. Pedro estava numa praia na Galileia, depois eu volto para aí. Pedro estava numa praia na Galileia, numa manhã, porque ele soube, o seu irmão André disse assim, rapaz, tem um profeta da Galileia, que ele está fazendo, vem de Nazaré, ele está realizando muitos prodígios. Ele faz isso, está anunciando um reino de Deus. Olha, mas que coisa espetacular. E ele amanhã de manhã, pelo cedo da manhã, vai estar lá na praia. Ele disse que vai estar lá. Pedro ouviu aquilo e falou, é mais um que está aí, está todo mundo entusiasmado. O João Evangelista. Aí o João, o Tiago, seu irmão, todos entusiasmados com mais um desses que vem para cá para prometer coisas para o povo e vai fazer o povo sofrer. Eu não vou ver. Mas naquela madrugada, quando ele acordava antes do sol nascer. Era costume, né? Esse costume tem gente que tem até hoje, hein? Não consegue ficar na cama. Acordou. Mas vestiu lá a roupinha. Eu vou lá, vou ver. Porque ele não aguentava de curiosidade também. Eu quero ver. Mas eu quero ver porque eu vou desbancar. Não é possível, não acredito. Eu vou mostrar a eles que eles estão todos errados. E foi. Quando ele chegou na praia, ele foi chegando na praia, ele viu grupos de pessoas sérias chegando também e fazendo comentários dos seus sofrimentos. Porque eu queria que ele me curasse desse mal que graça do meu organismo o tempo todo e eu não consigo, mas eu acho que ele vai. O outro, mancando, meu Deus, ele vai me curar. Mas me disseram que ele pode curar, ele vai me curar. E cada um com a sua mazela. E ele foi olhando aquilo, falou, meu Deus, aquilo foi tomando Pedro, né? Ele aí ficou assim na praia, junto com um grupo, e ficou esperando. Mas não tardou muito. Aparece aquela figura imponente, os cabelos ligeiramente esvoaçando, caindo nos ombros, um olhar sereno, mas um olhar penetrante, que se você o olhasse de frente, ele olhasse para você, você iria se sentir completamente devassado. Porque era penetrante. Nada você escondia dele. Você percebia isso.
Isso chama-se leitura perispirítica. O perispírito lê essas coisas. E nós estamos encarnados. E foram na carne, então reconhecemos na hora. Então ele chegou. O silêncio se estabeleceu de pronto. E ele começou a falar das blandícias do reino de Deus. Em dado momento, uma mãe que estava um pouco afastada para trás de Pedro, na multidão, diz: Senhor, cure a minha filhinha da cegueira. Trazia uma menininha no colo, uma menininha de uns 8 aninhos, ela botou no colo. Né? Ali na multidão, ela pegou no colo. Aí, como ela tivesse dificuldade para chegar até a frente, Pedro pegou a menina do colo da mãe para ajudá-la, para chegar mais próximo de Jesus. Ele estava mais na frente, ele virou, pegou e botou no colo assim para Jesus. Jesus conversou um pouco com a mãe, botou os 2 dedos assim nos olhos da menina e disse: veja, minha filha. Ela deu um grito de alegria, de contentamento no colo de Pedro e disse: eu vejo, mamãe. A mãe ficou tão maravilhada com o fato, não sabia como agradecer. E quando Jesus... E, detalhe, muita coisa que aconteceu em pouco tempo, e eu não consigo a narrativa. Ele estava, naquele momento em que Jesus chega e faz isso, Pedro, no recôndito de sua alma, ouve nitidamente a voz de Jesus, que não articulou palavras para ele, mas ele ouviu como se assim tivesse acontecido. Eu te conheço desde ontem. Ele estremeceu. Ele olhando para Jesus e Jesus olhando para os olhos da menina. Mas ele aqui com a menina no colo, tendo um diálogo assim com Jesus, ou pelo menos ouvindo de Jesus, este monólogo pelo menos. Eu te conheço desde ontem. E quando ele tira as mãos do rosto da menina, a manga da sua túnica passa no peito de Pedro assim. Chum! Foi o suficiente. Eu estou falando do toque de Jesus, hein? Aquelas crianças que eles enviaram para que ele tocasse. Quando passa a túnica, ele sai do chão. Vai para páramos longínquos, só o corpo dele fica ali. Ah, bom, isso é um fenômeno que eu não sei como explicar nesse momento. Não vou explicar, não. Eu não sei mesmo. Ele fica ali. Quando ele dá conta de si, não tinha mais ninguém, o sol já ia alto, e ele tinha que pegar o barco para pescar, meu Deus, e os meus amigos. Mas nunca mais Pedro foi o mesmo, com esse toque de Jesus. Então, as crianças são levadas para Jesus. Isso, quem está contando é Marcos, no capítulo 10, versículos de 13 a 16. Vai levando aquelas crianças, mas os discípulos de Jesus, Marcos diz, afasta as crianças com palavras ásperas. E Jesus vê isto acontecendo. Zangou-se. Ele escreve assim, zangou-se. É óbvio que o zangou-se, quer dizer, ele não gostou da cena. O zangado quem fica sou eu, Jesus. Ele simplesmente não gostou da cena. Mas o termo, a tradução foi essa, vamos respeitar a tradução dele, né? Zangou-se. E disse, deixai... Vocês conhecem essa passagem. Como é que é? Deixai vir a mim as criancinhas. E não as impeçais. E não as impeçais. Porquanto o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Ele disse isso textualmente. Aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Palavras
do Senhor da verdade e da inteireza, que é o Divino Mestre Jesus. Mas na realidade, meus irmãos, assim está narrado ali. Mas essas crianças, dentre essas crianças, estava um que eu citei o nome aqui. Quem é mesmo, hein? Isso mesmo. Inácio de Antioquia. O Inácio. Ele era um garotinho. Canelinha fina, barrigudo, cheio de vermes. Vivia na rua, por aí. Ele e um bando deles, porque meninos de rua, menino assim, que andavam, isso aí sempre teve, tá? Então, todo final de tarde, eles... Eu tenho até que horas para ficar? Ah, já acabou? Puxa vida, mas eu não falei. Que horas já acaba? Meu Jesus. Bom, mas não importa. Inácio, esse menino, o Inácio é um deles. Inácio foi um espírito que disse: eu sou trigo, desejo ser trigo de Deus, que seja triturado, que as feras venham moer-me, para que eu seja ofertado como pão limpo de Cristo. Este irmão, está errado lá, eles botam umas datas aí, ele mesmo fala, este irmão desencarna no ano de 117 da era cristã, com a idade avançada, mas foi o maior cristão daquela época. Fervoroso crente no Pai e em Jesus. Grande seguidor de Jesus. Quando ele foi açoitado várias vezes, quando ele foi conduzido para a morte, que condenaram, Sócrates já dizia, não estão todos condenados? Então, para a morte, ele disse: meus irmãos, não tem problema, eu vou continuar orando de lá, do plano para o qual serei levado. Foi ele que naquela manhã de Nissan chega no porto de Ápia, ali na estrada em Ápia, Via Ápia, e vê Roma e dá uma gargalhada, ele todo preso, acorrentado, e o verdugo, o soldado que o conduzia, disse: mas você está maluco, rapaz? Não, no domingo que vem você vai ser devorado pelas feras, que são aqueles leões enormes a Dalmanuta, e você está rindo de quê? Eles estão rindo porque eu estou vendo uma cidade tão bonita, que ele não conhecia Roma, tão bonita, cheia de mármores, toda brilhando, para vocês que são ímpios, vocês que são criminosos das leis do Pai. O que será que ele não estará reservando para nós outros que lhe somos fiéis? É por isso que eu rio. Meus irmãos, que a paz do Divino Mestre esteja com todos. Vamos levar daqui esta certeza de que nós podemos sim trilhar a estrada estreita que Jesus preparou para nós, desde que aceitemos o seu convite e façamos para o próximo aquilo que quereríamos que a nós fosse feito. Muita paz.